Fala pessoal, Felipe Garcês com mais um podcast para você, amante do mundo fitness. Lembrando que toda quarta-feira às 11 horas teremos uma temática nova e, claro, um especialista no assunto. Começamos no último episódio com o tema Cross. Nosso head coach Isidoro Neto falou bastante sobre o Cross e hoje, claro, para falar sobre o personal trainer, a importância de ter ou não um personal trainer para você que é amante da musculação. A gente trouxe ela, a minha amiga pessoal, que eu tive o prazer de conhecer no meu mestrado. Acho que foi a sorte de Deus colocar aquela pessoa na minha frente, porque além de minha ajuda no mestrado, ela mostrou o quanto ela é capaz, o quanto ela faz e faz muito bem feito. Então, nossa coach Alice, seja muito bem-vinda. Vamos falar muito sobre musculação. Expert no assunto é com ela, musculação é com ela, viu? Prof, mais uma vez, obrigado pelo convite e aceitou o convite. E fique à vontade, fala um pouco da sua jornada, como é que você começou, a educação física entrou na sua vida desde sempre, desde nova, o que te encantou na educação física e por que você resolveu se especializar nessa área da musculação, ser especialista como personal trainer. Hoje, para quem não sabe, é nossa coordenadora do estúdio de personal lá da Cacto. Então, Alice, fique bem à vontade, muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite, mais uma vez, né? Fico lisonjeada de estar aqui participando dessa gravação. A minha jornada, assim, no geral, eu comecei na educação física logo que eu saí do ensino médio, né? Na faculdade. E, na verdade, eu queria ter entrado na nutrição, tanto que o meu mestrado foi junto com a professora da nutrição, né? Foi nutricionista, é verdade. E aí, só que eu me apaixonei pela área dentro da graduação. Dei continuidade, fiz a graduação. E aí, quando eu terminei, até trabalhei um tempo, assim, com comidas e etc, né? Comida vegetariana, que foi o tema do nosso mestrado também. E aí, durante o mestrado, que foi logo em seguida, foi quando a gente se conheceu e aí veio a oportunidade de trabalhar junto com você lá na Cacto, né? Foi quando eu me aprofundei. A sua graduação já é aquela graduação que era plena na época ou você pegou aquela fase, foi dividida, a licenciatura, depois o bacharel? Não, foi dividida. O meu foi bacharel. Foi bacharel. Já, né? Então, a gente estudou mais esportes, mais a área de academia, musculação também, enfim. Foi logo quando você terminou o curso da graduação de Educação Física, já emendou no mestrado? Não, eu fiquei 2 anos atuando e trabalhando com comida vegetariana. Foi os dois juntos. E aí depois foi que eu fiquei só no mestrado e vinha trabalhar com vocês lá no estúdio personal da Cacto, né? Boa. Então já pegando esse gancho da musculação e da importância como um todo, né? Acho que vamos começar de uma forma muito básica, muito geral, falando da importância do incentivo da atividade física, até porque hoje é posicionamento da OMS, quanto tempo devemos ter semanalmente para poder usar aquilo ali como referência de vida, para aumentar a perspectiva de vida. Para quem está lá em casa agora assistindo a gente, quer entender esse mundo da musculação, a importância dele, recomendações básicas para quem quer iniciar ou para quem já está treinando e quer se manter ativa na tradicional musculação. Hoje, qual seria o posicionamento, pelo menos, de uma frequência mínima semanal? Bom, a frequência mínima indicada mesmo para praticante, no geral, são de 3 vezes na semana, né? E a gente sabe que na prática isso é o ideal mesmo, mas a gente sempre recomenda mesmo, como profissionais da área, que se faça pelo menos 5 vezes na semana, né? Porque o indivíduo ele consegue manter uma constância muito melhor de treino, consegue se manter motivado mais vezes na semana e é muito mais difícil ele faltar 5 vezes na semana do que 3 vezes na semana. Na prática isso é bem diferente do que a recomendação que é dada, né, pela OMS. A gente vê que essa frequência de pelo menos 3 vezes na semana, né, o ideal se fosse 5, existe um tempo, né? O que as pessoas associam e normalmente é o que eles usam como um argumento até para não praticar, né? Eles associam um treino muito longo, mesmo sendo 3 ou até mesmo sendo 5, eles têm em mente, culturalmente falando, que ir para academia fica horas na academia, né? Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa muito corrida, né? Tem um filho, tem um trabalho, tem uma escola, tem que levar, tem que pegar. E hoje eu vejo que a cultura de chegar na academia, ficar 2, 3 horas treinando. E quando eu uso aquilo ali como um referencial para tomar minha decisão, isso acaba sendo um não incentivo, né? Por quê? Porque eu tenho em mente que para que eu possa, de fato, iniciar atividade física, eu preciso ter ali 2, 3 horas disponível para uma sessão de treino. E isso é impraticável
para 99% das pessoas que estão assistindo aqui agora, porque realmente a vida é corrida, tem as obrigações do dia a dia. E aí a gente percebe que é um erro também gritante, né, da população, culturalmente falando, porque não precisa dessas 3 horas. Concorda? Isso, e não necessariamente as 3 horas, né? E a gente sabe que na prática a gente pode fazer um treino muito bom dentro de 30 minutos, às vezes até 25 minutos, né? Perfeito. O ideal que a gente usa geralmente é um treino de 45, 50 minutos, mas se não dá, a gente pode fazer algo muito bom, trabalhar força, trabalhar potência, trabalhar capacidade cardiorrespiratória, todas as habilidades e capacidades do corpo em treino bem curto mesmo e que seja eficiente, né? Boa, boa. Pegou, né, galera? Então, assim, pra você que tá querendo começar atividade física, primeiro ponto, esqueça essa ideia de querer ficar horas na academia. Um treino bom, bem orientado, claro, não há necessidade de ficar horas na academia. No máximo, até 1 hora. Na prática lá do nosso estúdio, no máximo é 1 hora. Na verdade, são 50 minutos dentro da nossa metodologia. Então, a pessoa chega, prepara o corpo, faz a parte principal, sai, para tomar um cafezinho. Tudo isso em 50 minutos. São 3 vezes na semana, totalizando aí 150 minutos semanais, já é o suficiente. Acabe com essa ideia de que para começar a treinar, você precisa de muito tempo disponível. Porque a gente sabe que na prática ninguém tem esse tempo disponível. A não ser, claro, que você não faça nada da vida, que nem é o que acontece com a maioria das pessoas. Tá todo mundo no corre-corre absurdo. Show, prof. E aí a gente vai entrar já justamente nessa importância de, beleza, agora que eu sei que eu não preciso de tanto tempo, que isso já é um posicionamento de quem entende do assunto, vamos pensar agora na relação que acontece no dia a dia. Resolvi entrar na academia. Qual o tipo de academia que a gente vai estar sendo inserido? Hoje, basicamente, existe 2 tipos de academia de musculação tradicional, né? Aquela que preza pela uma experiência, uma orientação, claro, que normalmente tem um acompanhamento de um personal trainer, e aquela que a gente conhece como low cost, né, low price, são as academias que, de baixo custo, que as pessoas normalmente não conseguem ter um profissional ali atuando na prescrição, na orientação, nos cuidados do dia a dia, que deveria, óbvio, mas isso é impraticável até pelo volume de pessoas que a gente vê nessas academias, né, em uma sessão de 7, 8 horas da noite, 50, 60 pessoas numa sala de musculação. Por mais que eu tenha uma equipe grande de professores de educação física atuando, a gente percebe que isso é impraticável para ter realmente um direcionamento, um trabalho personalizado. Então, com base em tudo isso que eu acabei de falar, qual a importância de se treinar com o personal trainer e não treinar com o personal trainer? Eu acho que a gente pode considerar alguns pontos assim que são chaves para diferenciar você ter um personal e você não ter um personal. Com o personal, o aluno ele consegue ter mais motivação. Acho que é o ponto principal, assim, porque vai ter uma pessoa que vai estar ali com você. E aí, vamos treinar hoje? Mais tarde tá combinado, né? Tô lhe esperando. Isso é importante porque às vezes você não tá nem afim de treinar, né? E aquela mensagem né? se comprometeu, tá marcado, seu professor vai estar lá lhe esperando, né? Ótimo gatilho. Acho que é o ponto mais importante, assim. Acho que o segundo ponto é segurança. Segurança de que você está fazendo os exercícios corretos, de que você está executando os movimentos de forma correta, a sua postura está certa, que a sequência de exercícios está na ordem adequada, porque isso influencia muito no seu treino, no seu desenvolvimento do treino, né? Perfeito. Outro ponto seria a progressão e a evolução com o passar do tempo. Porque dentro de uma prescrição de exercício, a gente faz uma periodização. Então, esse mês a gente vai trabalhar com mais resistência muscular, né? Com mais repetição. No mês que vem a gente vai trabalhar com mais força, então você vai pegar um pouco mais de carga e menos repetição. Então a forma como o professor ele vai periodizar ou como ele vai organizar a sequência de treinos vai dizer quanto que você vai evoluir em cargas, em força física, mesmo força muscular, quanto que você vai evoluir em capacidade cardiorrespiratória, né, questão de respiração, né, aeróbico e tudo mais. Então a prescrição adequada você vai progredindo aos pouquinhos, dentro da sua capacidade individual, tipo, você tem o seu nível de condicionamento agora, então eu vou te avaliar, que é outro ponto que a gente pode conversar daqui a pouco. Boa. Importantíssimo, galera, avaliar. Não sei por que motivo isso não faz parte da cultura do professor de educação física, avaliar e reavaliar. Já a gente fala sobre isso. Então, assim, eu sei sua condição atual agora, sei como é que você tá, e aí eu vou prescrever dentro do que você é. Né? Perfeito, a partir de como o seu corpo responde também, porque você responde diferente da sua esposa, da sua mãe, enfim. Talvez você responda muito rápido de hoje para amanhã, mas sua mãe demora 1 semana do que você respondeu. Então, eu tenho que ficar ali observando diariamente e fazendo a progressão de acordo com como você é. Então, o processo de progressão e evolução ele é muito individual e você tem um personal ali do seu lado, lhe acompanhando todos os dias, te motivando, te dando segurança do que você está fazendo. É crucial. É totalmente diferente. É muito diferente. Então, veja, galera, quanta coisa a gente botou aqui agora e que de fato faz muito sentido.
E o que diferencia você ter um acompanhamento ou não com o personal trainer? Primeiro ponto, se comprometer. A partir do momento que você tem um personal trainer, tem uma rotina já estabelecida, todo mundo tem rotina, tem que acordar, tem que trabalhar, levar a filha na escola. Então não é diferente com atividade física. Então a partir do momento que você tem um personal trainer, você tem uma rotina de encontros, segunda, quarta, sexta, 6 da noite. Isso faz com que a pessoa se comprometa. Primeiro ponto, para que a pessoa realmente comece a evoluir no treino. Se comprometer, porque não vai faltar, vai ter disciplina. Segundo ponto, que eu acho importantíssimo, que ela mencionou aqui, a nossa coordenadora, segurança. Você vê que é muito importante a prescrição, né? A gente sabe que hoje no mundo digital, a informação chega muito rápido para todo mundo. Basta você botar aí no YouTube agora, mesmo assistindo no YouTube, como montar um treino para hipertrofia. Vai sair vários treinos, vários vídeos. Então, assim, esse ponto de ter um profissional montando um treino feito para você, com base no seu objetivo e o principal, com base nas suas restrições, é a segurança que todo mundo precisa. E normalmente é a segurança que todo mundo falha, porque não tem um treino personalizado. E claro, o terceiro ponto é entender quem está ali na sua frente. Né? Existe um objetivo pessoal, mas também existe um objetivo fisiológico, que normalmente é quem limita a aceleração dessa evolução. Eu quero muito emagrecer. Tá, mas você quer muito emagrecer, mas você está me dizendo que além do querer muito emagrecer, você está falando que tem dor no joelho, dor na lombar, dor no ombro. Então não adianta eu querer focar no emagrecimento se eu não estou focando nessas melhorias de melhorar sua lombar, de melhorar seu joelho, melhorar seu ombro. E aí, à medida que você vai ficando realmente um corpo mais funcional, você vai se entregando mais para um treino e, consequentemente, vai emagrecendo. Mas você falou um ponto aí que a gente até brincou, porque a educação física, o professor de educação física, não sei se a palavra certa seria abandonar, mas vamos pensar assim, que esqueceu. Porque a gente vê na graduação a matéria, a gente é treinado durante a graduação. Tem uma disciplina toda só disso, né? Para avaliar. Daí o que a gente vê na prática? Que as pessoas não avaliam, é meio que no escuro, né? Dá para evoluir sem avaliar? Dá. Mas isso é o que torna e o que difere um especialista. O especialista sabe a hora de dizer não e sabe apontar aonde melhorou, o quanto melhorou e se melhorou. Isso tem que estar muito em xeque. Por quê? Porque as pessoas tendem a ir numa loja, compra o tênis porque o vendedor orientou um tênis, começa a correr, mas aí como é que está minha aptidão cardiorrespiratória para evoluir no treino de corrida? Como é que está meu grau de flexibilidade? Como é que está meu grau de força de inferiores, meu grau de força de superiores, minha resistência muscular? Eu percebo que isso não é avaliado e o pior, se não avalia, não reavalia. Se não reavalia, eu não vou saber aonde melhorou, quanto melhorou. Simplesmente 99% das pessoas buscam avaliar subindo na balança, né? Se está mais leve, estou mais magra, que não necessariamente você está mais magra estando leve. Então, fale um pouco dessa importância do ato de avaliar. Eu acredito que, assim, dentro da avaliação, no geral, né, a gente tem vários tipos de avaliação na nossa área, né? E, inclusive, lá no estudo de personal, a gente utiliza do fisioterapeuta e do nutricionista para ajudar a gente em relação a isso, porque sozinhos a gente também não faria muita coisa, né? Dá para fazer, mas o auxílio deles é crucial, assim. E na fisioterapia, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, fazer avaliação de força para saber como é que está o desequilíbrio de força entre membros, né? Então, eu consigo saber se um lado esquerdo ele está mais fraco que o lado direito do meu ombro e provavelmente na hora que eu estou subindo no supino, a barra está fazendo mais força de um lado do que para o outro e não estava nem percebendo. Né? Isso é uma coisa bem simples, assim, que talvez o professor note na hora, mas diga, não, só empurre com esse braço, mas não sabe que, na verdade, é uma musculatura específica que está com déficit de força. Né? E quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue trabalhar de forma isolada algum exercício, sejam de rotação externa, seja um exercício de rotação interna, né? Que é um específico que a gente faz na musculação, justamente para fazer com que ele ganhe força e consiga desenvolver melhor o supino e evitar que futuramente ele tenha uma lesão de ombro, por exemplo. Né? E aí outras avaliações que a gente faz é a avaliação antropométrica, que é a básica, né? Que também geralmente faz a bioimpedância. Né, a avaliação antropométrica ou a BIA, no caso, ela vai avaliar a composição corporal. Né? Então, eu vou saber quanto de massa magra eu tenho, massa muscular ou massa óssea, quanto de massa gordurosa eu tenho. E eu saber disso antes, né, também associado com a balança, mas a balança ela não vai dizer com certeza o que foi que você perdeu depois dos 3 meses de treino, depois de um ano, enfim. Não diz. Quando a gente faz essa comparação, que a gente avalia logo no momento que você entra para saber seu estado atual, seja de déficit de força, seja de desequilíbrio muscular, seja de saber como é que está a sua composição corporal também, a gente vai conseguir comparar o ideal que a gente reavalia a cada 3 meses, a depender da avaliação, a cada 6 meses, né, do tipo de avaliação.
Mas a reavaliação faz com que a gente veja se a gente está no caminho certo, né? Se a prescrição ela foi feita da forma correta. O quanto certo ou tá, o quanto né? certo tá, nesse caso. E progredir no mesmo caminho ou mudar um pouquinho o rumo, né? Às vezes o aluno também muda de objetivo. Ele chega lá, eu queria emagrecer, mas agora que eu já emagreci, quero ganhar massa magra, né? Então o professor ele tem que mudar o rumo e saber como é que está a condição dele. Então a avaliação ela é crucial mesmo para a gente direcionar o nosso trabalho e para mostrar para o aluno, porque muitas vezes nem o aluno aceita, assim, sabe? Ele chega, tá com esse problema no ombro, tá com problema no joelho, aí você fala para ele, a gente vai ter que segurar um pouquinho de você correr muito na esteira, porque você está com esse problema no joelho, vamos fazer um pouco mais de força para fortalecer sua musculatura. Ele, eu não quero, eu quero perder peso. Principalmente o objetivo foi emagrecimento, né? Quer emagrecer, vai correr. Não sei quem falou essa frase, mas que até hoje impacta a população em geral. Quer emagrecer, vai correr. Isso. E aí você falou. E aí acaba que nem desempenha tanto na corrida, proveniente dessa dor de joelho. E continua com problema no joelho, continua com problema na coluna, e não evolui na questão de aumentar a massa muscular, aumentar o metabolismo, consequentemente, né? Exatamente. Não, mas você vê, o quanto é importante, né? A minha conclusão que eu tenho em relação a avaliar e reavaliar é que, de fato, você consegue fazer um treino personalizado, né? Que acho que seria o papel do personal trainer, fazer, de fato, um treino personalizado. Então, não faz muito nexo a pessoa se manter numa rotina com um personal trainer, subtendo que está tendo um acompanhamento, e simplesmente é uma pessoa que está ali meramente para contar. 3 de 10, vai, 1, 2, 3, 10, descansa. Isso na prática a gente vê bastante, né? Personal trainer apenas contando as repetições e as séries do aluno, e a gente vê que falha nessa questão de avaliar, né? E é simples, né? Não precisa ter uma avaliação, tá, tudo bem, você mencionou que lá na Cacto tem um físio para avaliar equilíbrio muscular, tem um nutri para avaliar a parte de composição e a parte nutricional, tem um personal trainer que avalia a parte de desempenho, que vai envolver a parte de cardio, a parte de força. Tem a BIA, né, que a gente faz a biopedância lá. Certo, é uma avaliação muito completa, concordo, né? Mas se tratando do personal trainer, começa com alguma coisa, nem que seja a partir do adipômetro, de uma fita ali, uma balança, já é uma forma de avaliar. Uma flexibilidade também é simples. Um teste na esteira também é muito simples. E a gente consegue fazer com que o aluno, de fato, ele tenha uma prescrição segura e personalizada, que é o que a gente não vê acontecendo na prática, né? E até para o próprio aluno notar a evolução dele, né? Porque às vezes ele fica esperando um resultado que demora um pouco mais para aparecer, mas tem resultados que aparecem imediatamente, que é o ganhar força, que é você ganhar capacidade cardiorrespiratória, e não necessariamente vai dar logo aquela perda de peso que ele queria, né? Perfeito. E já que a gente está falando bastante de treino, de avaliar e prescrever de forma personalizada, e mencionou alguns objetivos aqui, principalmente emagrecimento, que é um objetivo que o mundo hoje tem desejo, a população está mais sobrepesada, a população está mais obesa, isso é fato, só cresce esse número. Então é um objetivo que ainda vai se permanecer muitos e muitos anos nas academias. E a gente percebe quando fala assim em emagrecimento, já vem à tona a ideia de correr, não vem a ideia da musculação. E, gente, na boa, se você quer muito emagrecer, faça a musculação, né? De uma forma bem básica para explicar, se eu faço um treino voltado com o objetivo de aumento muscular, né, crescer meu músculo, requer muita energia, né? E o que é estar gordo? É estar com uma reserva energética muito grande do meu corpo. Então, se eu tenho aquela energia totalmente ali, parada no meu corpo, eu estimulo ele para uma atividade que eu vou mobilizar para poder fazer aquele trabalho de aumento de massa muscular, eu vou estar no processo de emagrecimento. E o melhor, se eu tenho mais músculo, eu tenho um corpo mais forte, mais resistente. Então isso vai fazer com que a longo prazo eu me entregue mais para o treino, eu suporte mais carga de treino, seja em alta intensidade ou até mesmo no volume. Então para você que quer muito emagrecer, primeiro ponto a pensar eu preciso aumentar a minha taxa metabólica basal, eu preciso aumentar meu metabolismo. Como é que a gente aumenta o nosso metabolismo? Aumentando a massa muscular. Como é que eu aumento a massa muscular? Fazendo treinamento de força, de resistência de força, musculação. Não tem outro caminho. A corrida é bom, a corrida é excelente. Ela somada fica perfeita, é um casamento perfeito. Mas é um dos tabus que a gente tem que trazer para cá para quebrar, é que musculação não é para ficar forte. A gente escuta muito de mulher, principalmente. Não faz um treino muito forte não, que eu não quero ficar parecendo um homem não. Fico logo larga e tal. Gente, para ficar parecendo um homem, você tem que treinar muito e tomar outras coisas, certo? Você não vai ficar com aspecto másculo porque está se mantendo 3 vezes na musculação.
Os homens que tá ali todo santo dia, treinando feito um louco durante o ano, não consegue ter esse aspecto gigante que todo mundo acha que vai ficar gigante com o ombro largo. Não, não vai ficar. Então não tenha medo da musculação. É de suma importância para todo mundo. Parte cardiorrespiratória também é importante com a corrida, mas faça a musculação independente do seu objetivo. Seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja para melhorar seu desempenho, porque você faz um trabalho de acessório, né? Então, é importante a musculação. Tá nossa coordenadora aqui para comprovar. Ela vem fazendo um trabalho perfeito lá dentro da Cacto. É nossa coordenadora do estudo de personal. Ela vem treinando toda a equipe hoje da Cacto para justamente ter essa bagagem e ter um nível técnico muito alto fora do mercado para que realmente o aluno se sinta seguro e o mais importante, claro, evolua a longo prazo. Então, assim, é muito comum as pessoas chegarem com essa mentalidade, né, prof? De, não, eu quero emagrecer, logo eu não quero focar muito na musculação. Um treino mais de corrida, de suar, de coração vir na boca. Uhum. Me fala um pouco sobre os perfis que a gente encontra. E você falou, a pessoa às vezes chega com um objetivo e acaba mudando com o convívio. Me fala um pouco sobre esse perfil de quem está assistindo agora e que normalmente vai se identificar. Assim, a gente encontra a maioria que chega, né? Até quando a gente levanta os dados lá do estúdio, né? A gente vê que a maioria é buscando emagrecer. Porque, como você falou, é o que mais existe hoje em dia na população. São pessoas que estão acima do peso e estão precisando emagrecer. Por questão de saúde ou até de estética, né? A maioria por estética, né? Perfeito. É o perfil, assim, que mais busca, é mais por estética. E aí vem com muita pressa, sabe? É algo que a gente precisa acalmar o aluno que chega, porque... Pra ontem, né? Eu tenho um casamento daqui a 3 meses, eu tenho que entrar naquele vestido e tal. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é muito comum. Então, eu acho que o perfil, assim, mais predominante é essa questão de querer emagrecer e com pressa. Né? Eu já tive casos assim de ter alunas que parou no meio do caminho para fazer cirurgia, né? Porque não teve paciência para esperar, né? Porque assim, o exercício, ele vai levar o seu resultado a chegar, ele vai acontecer. Só que tem que ter paciência. Porque assim, o exercício ele acontece, ele é um pouco mais lento do que você gostaria que fosse, porque na verdade você passou anos para chegar naquele estado que você está e quer perder aquilo em 3 meses. Se dedicando a engordar, e quando resolve emagrecer, que é em semanas. Exatamente, não é bem assim. O ser humano né? realmente então é tem apressado. Que ter paciência. E assim, você tem que ir com calma durante todo o seu processo e esperar a coisa acontecer, né? Porque não adianta você querer ultrapassar ou pular etapas, porque você pode até se machucar. Eu quero fazer, chega assim, quero fazer várias coisas, aí começa. Vou fazer musculação segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu vou pra corrida, sábado e domingo eu vou andar de bicicleta, aí se der, de segunda e quarta também vou pra natação de manhã. Quando vê, nunca deu moveu 3 uma palha semanas. E agora tá movendo o mundo, né? Deu 3 semanas, o cara já se machucou e aí volta, professor, eu tô machucada. Aí lá vai a gente ter que consertar, aí pede, não, vamos frear um pouquinho, vai devagar. E mesmo assim ainda fica naquela resistência. Então acho que assim, o perfil mais predominante o que dá mais trabalho também pra gente é essa pressa em querer emagrecer, né? E não ter a paciência de respeitar o tempo mesmo do corpo pra poder... Porque assim, demora, mas também é duradouro. Quando você emagrece... Sim. Pelo exercício e pela alimentação também, porque não adianta você treinar para emagrecer e aí também não se alimentar de forma correta, porque vai demorar ainda mais ou até não acontecer o processo de emagrecimento, né? Então, tem que ter essa paciência, esperar, porque vai acontecer e vai ficar. E acontece, né? E assim, eu posso falar que com poucas semanas você já vê bons resultados. Com certeza. Você consegue melhorar a sua aptidão, pelo menos a cardio, você sobe um lance de escada, você ficava ofegante, já não fica tanto. Você ganha força muito rápido, né? Eu acho que uma das vantagens da musculação é esse ganho de força em tão pouco tempo, né? A hipertrofia, fisiologicamente falando, precisa de um pouco mais de tempo, mas também não é anos que a gente está falando, algumas semanas para começar a induzir aquele grau de hipertrofia, mas eu estou melhorando já a minha questão cardiorrespiratória, já estou melhorando minha força de resistência, já consigo pegar meu filho do chão, colocar no braço e não me canso tanto. Isso já são pontos positivos que vai acontecer na minha vida, que vai melhorar meu ânimo, que vai querer com que eu me mantenha mais ativo, porque aquilo ali está evoluindo cada vez mais, está sendo notório. E a questão estética, que é o perder gordura, né, perder peso, aumentar músculo, ficar o músculo mais aparente, sim, precisa de um pouco de disciplina. Mas, eu posso falar que tem uma dica de ouro aqui agora, o mesmo processo que você tem e teve para engordar é o mesmo processo que você tem para emagrecer. Só que um detalhe, o tempo que você levou para engordar, 20, 30 anos,
Você não precisa de 20, 30 anos para emagrecer. Essa é uma das vantagens. Né? Provavelmente você já deve ter visto aqueles vídeos que chamam absurdamente a atenção de antes e depois. São pessoas que, sei lá, em janeiro começou absurdamente obesa e em dezembro do mesmo ano tá absurdamente magra, né? Então o que é que aquilo ali quer dizer? Quer dizer que mesmo eu passando anos da minha vida dedicado a um sedentarismo, a uma comida do ponto de vista nutricional muito, muito baixo e consequentemente eu engordei, a gente mostra que na prática eu não preciso do mesmo time para emagrecer. Pelo contrário, 10 vezes menos. Então, se eu pegar qualquer pessoa hoje que está disposta a mudar o seu corpo, dentro de 6, 8 meses, a mudança é absurdamente radical e notória, né? Dá para emagrecer em pouco tempo? Dá para ficar muito magro em 10 semanas? Dá. Mas a prof comentou algo muito interessante, que as pessoas que quando resolvem emagrecer, resolvem fazer tudo. Correr, pedalar, nadar, chover, vai fazer fit dance, resolve fazer tudo. E qual o problema de você fazer tudo, já que você é um cara que nunca fez nada, uma pessoa que nunca fez nada? É porque a chance do abandono é grande. Então eu consigo emagrecer em 10 semanas? Consegue. Mas o emagrecimento é relacionado a manter aquela rotina de vida. Tanto na dieta, como também no treino, né? Na dieta a gente pode falar que a pessoa passa a cortar tudo, né? Corta o doce, chocolate, o açúcar, o refrigerante, corta tudo. Tudo que ela tinha prazer em comer, passou a não ter prazer. Tudo que ela não se movimentava, passou a movimentar muito. É uma questão de tempo, vai abandonar. Só que essa manobra sem controle, sem um trabalho personalizado, faz com que a pessoa detone o metabolismo. E aí o metabolismo está mais lento, quando ela chuta o pau da barraca de abandonar e voltar ao que era, sedentária, comendo de tudo, está com o metabolismo muito mais lento do que ela começou, o processo de engordar vai ser muito mais rápido, que é o sanfona que a gente vê na prática, né? Mas hoje lá, na Cacto, né, você falou uma coisa legal, foi analisar o perfil do aluno, né? Como um todo. Hoje na Cacto você percebe que as pessoas, a gente atingiu uma marca histórica, que foi de frequência semanal, as pessoas se mantêm ativas lá, que é muito comum a gente faltar treino lá, não está faltando, isso é por um bom motivo. Mas você percebe que hoje, quem é o público da Cacto, se fosse direcionar, ó, o público da Cacto normalmente é esse. Você consegue hoje traçar um perfil de quem seria esse público hoje, quem treina lá no Estúdio Personal? Sim. O perfil mais comum, assim, que se mantém treinando, né? São as mulheres entre 30, vamos botar assim, os 28 a 45 anos, né? E aí a gente tem adolescentes, tem idosos também, né? Mas o perfil mais geral, assim, de lá do estudo de personal são essas mulheres. É um perfil de pessoas que se cuidam mais, né? Tem filho, sim. então quer estar bem para estar com a família. Quer se cuidar mesmo, sabe? Se sentir bem, estar com a saúde em dia, para poder fazer o que quer, para poder fazer todas as coisas do seu dia a dia, né? E eu acho que um ponto importante também que você citou agora é a questão da frequência semanal, sabe? Boa. Porque a constância é crucial para você conseguir ter seu resultado. Passou 10 semanas, como você falou, passou 10 semanas treinando, beleza, parei. E aí? Vai voltar tudo. Você precisa seguir. A sua vida precisa que você acorde, tome café da manhã, vá trabalhar. Rotina. E aí você vai treinar, vai dormir, café da manhã, trabalhar, treinar e dormir. E assim vai. Vai seguindo, tem que fazer parte do seu processo. Eu tô cansado, não quero treinar. Vai sem gostar mesmo, não tem problema não. Não precisa gostar. Às vezes você não tá afim, você não tá afim de trabalhar, mas você vai trabalhar. E faz parte. Treino também às vezes é isso, né? Tem dias que você não tá afim, mas você sai até melhor. Você sai mais disposto, você sai... Fato. Sai com bem-estar, assim, sem igual. E aí melhora o seu dia, você esquece dos seus problemas e tudo mais. Então... Treino é parte da nossa rotina, é algo que precisa fazer parte para a gente se cuidar mesmo todos os dias. Então, é constância, né? Perfeito. O resultado. Perfeito. Eu percebo que a população, de uma forma geral, ela meio que confundiu, né? É muito diferente, galera, euforia de motivação, né? Motivação é um motivo, e todo mundo tem um bom motivo para estar hoje treinando na academia. E euforia é aquele momento que você tá, caramba, hoje eu tô instigado, vou treinar, vou botar tudo que é peso. Tá, beleza, nesse dia você pode até performar um pouco mais. Mas não quer dizer que no outro dia, se não acordou eufórico, não quer dizer que você não vou treinar não, hoje estou meio desmotivado. Não, gente, a motivação não tem nada a ver com euforia. Tá com preguiça? Beleza, vai treinar. Tá cansado? Beleza, vai treinar. Tá descansado? Beleza, vai treinar. Tá feliz? Vá treinar. Então, assim, o treinar, como você mesmo falou, tem que fazer parte da minha rotina. Eu acordo, eu levo a filha na escola, eu vou trabalhar, eu volto, trocar roupa, vou treinar. Porque ou você passa a entender que a atividade física, o exercício físico, tem que fazer parte da sua rotina. Pra quê?
para que você aumente a perspectiva de vida. Todo mundo nasce, e é ilógico eu não adotar um estilo de vida que me proporcione mais anos de vida. Então, todo mundo nasce com X horas de vida. Seu estilo de vida é que vai determinar se você vai ter mais horas ou menos horas aqui nessa terra. Então, treinar e se alimentar razoavelmente bem não é uma questão que tem que ser de escolha. É uma prioridade que todo mundo tem que adotar. Todo mundo não adota a ideia de ter que se formar, trabalhar, construir uma família. O ato de comer bem e se exercitar também tem que vir nessa mesma possibilidade. De você realmente aumentar a perspectiva de vida. Porque o X da questão não é viver mais, mas é viver por um bom tempo bem. Porque tem pessoas que chegam a 80, 90 anos, mas desde os seus 40 está numa cadeira de roda, desde os seus 50 não consegue vestir uma blusa. Então, o ideal é que você realmente mentalize que eu não só posso treinar quando eu estiver eufórica, pelo contrário, eu tenho que treinar todo dia, motivada, porque você tem um bom motivo, mas independente de ter eufórico ou não, você tem que treinar. E é importante. E nesse caso, o personal trainer meio que dá um plus ali, né? Por quê? Porque você já está comprometida com ele. Você já tem um horário para ele, né? Que nem você marcou um médico, você marcou um nutricionista, você marcou a escola da sua filha, tem que chegar às 7 da manhã. Então o personal também, quando você se compromete, tem essa agenda já fixa, é uma chance a mais de você não se enganar, né? Porque a gente gosta de mentir e acreditar na própria mentira. É o mal do ser humano. Mas quando você entra nessa rotina, passou algumas semanas, você vai começar a perceber que seu corpo já tá no automático. Na primeira semana eu confesso que é bem punk. Começar, sair do zero, aquele ponto ali, vamos! Caramba, é tortura. É tortura. Porque, poxa, vamos ser sinceros, né? A pessoa não faz nada e do dia para a noite vai ter que passar aí para uma academia, um ambiente que ela ainda não conhece muita gente, um ambiente que ela não está acostumada, nunca teve costume na sua vida. É o ato de levantar ferro, botar ferro para cima, ferro para baixo, é o ato de sentir um certo desconforto muscular. Então, assim, do ponto de vista, se eu for buscar, é agradável? Não é agradável quanto você sentar numa mesa de um restaurante e bater papo com as amigas. Mas a gente não precisa fazer tudo na base do agradável. Tem coisas que a gente tem que fazer, seja agradável ou não, mas se é bom para nossa vida, tem que ser feito. Pensar no resultado, né? Pensar no resultado. E a gente não consegue criar essa perspectiva de resultados se a pessoa não estiver disposta a se manter naquela disciplina do treino, né? Ou seja, a longo prazo. Não vou desanimar dizendo que você só vai ter bons resultados depois de anos. Não, pelo contrário, algumas semanas já tem bons resultados. Sim. Agora, o quanto você quer que vai determinar esse prazo. Eu quero muito ficar magro, eu quero muito barriga tanquinho. Tá, mas você está disposta a o quê? Você está disposta a abrir mão da sua dieta em relação à sua bebida? Poxa, tem uma cultura toda quarta-feira, encontro com as minhas amigas do vinho. Está disposta a abrir mão disso? Vale a pena abrir mão disso? Né? Tem que botar, são as escolhas da vida, né? Bota na balança o quanto você quer e o quanto vai fazer diferença na sua vida, ter aquela barriga tanquinho ou não. Todo mundo quer ter essa barriga definida, mas quando bota na ponta do lápis o que é necessário para ter, pelo menos para quem não vive de estética, não é modelo, acho que não vale a pena. Mas sim, tem um estilo de vida saudável, ativa, isso é importante. Foi legal você bater nessa tecla de se manter ativa, porque os resultados chega para todo mundo. Mas você vê, né? Você comentou que tem muitas mulheres acima de 30 que buscam qualidade de vida. A estética sempre é bem-vinda, óbvio. Claro. Né? Óbvio. É vaidade, tá falando com vaidade. Então, é legal querer ter essa vaidade, né? O ser humano precisa de uma vaidade no bom sentido, não. Tem que se gostar para depois gostar do próximo. Questão de autoestima, né? Autoestima, a gente tá falando de autoestima. Então, assim, então, mulheres que buscam ter essa qualidade de vida, ter um ambiente muito mais, né, confortável, que é o que a gente proporciona lá hoje, amigável também, porque a gente meio que a gente teve uma missão bem difícil, galera, que foi quebrar aquele tradicional musculação é chata para uma musculação é massa, né? Porque, posso falar, deu certo. Porque era muito comum o aluno chegava na musculação, mal dava bom dia, boa noite, o professor nem sabia o nome dele, ele ia embora, tal, e aquilo ali a longo prazo ele acabava abandonando. E lá, apesar de ser a tradicional musculação, a gente vê muito com essa ideia de grupos, pequenos grupos do horário, né? Porque como é horário fixo, tem a galerinha das 6 da noite, das 7 da noite, das 5 da manhã, das 6 da manhã. Isso é legal porque fez uma comunidade, né? Que foi o forte do CrossFit que a gente falou no último episódio. Essa ideia da comunidade, das pessoas tendo a sensação que está pertencendo a um grupo, se sentindo importante para algumas pessoas, isso faz com que ela realmente não queira abandonar o barco. Então a gente conseguiu trazer isso para a musculação e foi nosso diferencial, porque as pessoas conseguiram ter esse sentimento de caramba,
eu pertenço a uma população, a uma galerinha, né? Pessoas que às vezes sabem que na prática não tem nem amizade, né? Tem aquela vida corrida, pai, mãe, filho, naquele corre-corre, mas suas amigas é a da academia. Porque não, o estilo de vida que ela adotou ao longo não permitiu que ela formasse, né? E você quebrou isso lá, fazendo com que ela se interessasse mais um pelo outro, interagisse mais um pelo outro. Isso foi bem bacana. Mas show, show. Vamos lá. O que você poderia também estar falando sobre... Já falando alguns erros comuns, né? Que as pessoas tendem a cometer, né? O principal acho é pressa. Diminua essa pressa aí, né? Vamos com calma. Independente do seu objetivo, não queira realmente buscar para onde isso, né? Tenha paciência de começar e saber que o processo é continuidade, não é ponto, cheguei e finalizei. Não existe chegada para quem quer atividade física na vida, é uma eterna busca. Mas curiosidade que você percebe do ponto de vista técnico. Vamos puxar agora para quem é a galera mais antenada, né? Os perfis de aluno que gosta de uma coisa mais técnica. Quais os erros comuns que a gente vê ainda hoje na prática, na musculação, ao prescrever um treino? Já falou do fato de não avaliar, é um erro gritante, isso já foi dito. Mas para quem tá aí, tá, beleza, vou começar a treinar, eu não moro perto da casa, tô assistindo esse vídeo do outro lado do mundo, mas eu quero de alguma forma questionar meu professor, até para forçar ele a me trazer um entendimento melhor sobre a prática da musculação, ou fazer com que ele realmente se atualize, não sei. Sirva de estímulo para quem tá ouvindo ou para quem vai cobrar. Erro comum que a gente vê na musculação? Bom, erro comum, acho que o principal erro, assim, é tentar dividir o treino entre membros, assim, dividir o membro entre duas partes. Acho que é o mais comum. Explica mais. Vamos treinar a parte da frente da perna, treinar a parte de trás da perna, né? Certo. Eu acho que não tem como dividir a perna. Não dá. Por quê? Quando você está fazendo um agachamento, por exemplo, um ato de levantar de uma cadeira, por exemplo, é um agachamento, né? Você está fazendo um agachamento, você vai trabalhar a musculatura da frente, né? Que é o tradicional quadríceps, assim, no modo geral falando. A musculatura de trás também, porque o joelho mexe, o quadril mexe, então todos os músculos que estão envolvidos naquela articulação, eles vão mexer para poder, seja para contrair, seja para estabilizar, seja qual a função dele que ele vai exercer ali. Então, não tem como você separar um músculo do outro. Se hoje você vai treinar a parte da frente da perna e amanhã você vai treinar a parte de trás da perna, a parte da frente, a parte de trás já foi trabalhada ontem também porque não tinha como separar. Então, você sobrecarrega a musculatura no dia seguinte, que era para ela estar descansando, né? O ideal, que é como geralmente a gente faz, é dar um tempo de descanso para a musculatura, né? Então, eu fiz membro inferior hoje, né? Membro inferior no modo geral. Então, treinei agachar, fiz um pouco de deadlift, que é, no caso, o levantamento terra, né? Trabalhei musculatura posterior com stiff, ou enfim, seja qual exercício vai escolher, agachamento sumô e tal. E aí amanhã eu vou treinar membro superior, né? Que aí eu posso trabalhar, geralmente a gente trabalha com padrões de movimento, né? Que é um padrão de puxada ou de empurrada, né? Puxada a gente vai trabalhar mais os dorsais, que também não tem como dividir muito assim, porque não existe você dividir parte da frente e parte de trás. Você vai pensar em articulação e como você está sobrecarregando aquela articulação, porque as musculaturas que estão envolvidas nela estão todas trabalhando, né? Então, o profissional ele tem que pensar em volume, né, que você está exercendo em cima daquela musculatura, em carga que você está exercendo, e como é que você vai dar o descanso necessário ou eficaz para você se recuperar para a próxima sessão. Né? Eu acho que esse é o ponto que mais acontece, assim. Na prática, Na né? prática, é. Isso. Um outro ponto é não valorizar o aquecimento. O aquecimento é o momento que você tira o seu corpo da inércia para você começar a treinar. E aí, muitas vezes, assim, acho que foi um exemplo que eu vi essa semana em um local que eu fui dar aula, e a pessoa ia treinar a perna e o profissional chegou, colocou ela na cadeira abdutora e botou ela para fazer várias repetições de abdução, depois botou ela lá no agachamento com uma carga bem grande. Aquilo doeu meu coração, eu juro. Porque assim, você vai treinar agachamento, você vai contrair quadríceps, glúteo, abdutores, adutores, tudo, até panturrilha contrai bastante no agachamento. E aí você só aqueceu os abdutores, sabe? Tudo bem, talvez a intenção seja fazer uma pré-ativação da musculatura abdutora, porque é uma dificuldade geral assim, que a população tem de fazer abdução, né? E aquela questão do joelho valgo, etc. Então,
o aquecimento, ele precisa que seu corpo realmente esteja bem preparado para poder pegar uma carga Acorde alta. para aquilo ali, né? Acordar. O que vai acontecer já já, né? Pô, você passou o dia todo no escritório sentado, trabalhando no computador, sua perna estava super relaxada. Você não estava fazendo extensora enquanto você estava sentada no computador. E aí, no máximo, você caminhou até o carro, dirigiu até a academia, desceu, caminhou até a academia e lá você só aqueceu a musculatura. E aí, onde acontece? Sua musculatura não estava preparada, a do quadríceps, aí você, senti aquela dorzinha no joelho. É porque o músculo não estava preparado e aí quem foi que sofreu? O ligamento lá, né? A articulação, porque se o músculo ele não estava aguentando muito, ele não estava esperto do que ia acontecer, aí a articulação que sofre, né? Então, o aquecimento, assim, ele é crucial, mas ainda não é levado muito a sério, sabe? Às vezes chega na academia, vou aquecer, aí puxa... Eu vou treinar empurrar o peitoral e o professor manda eu caminhar na esteira. Caramba, eu vou treinar para superior e o professor faz lá 10 minutinhos de caminhada para aquecer. Cara, eu vou treinar a parte de cima do meu corpo, eu vou empurrar muita coisa e ele manda eu caminhar para aquecer o quê, né? Mas realmente. Exatamente. E quando mandam, quando é esse alongamentozinho mesmo, rapidinho você fez. E assim, o aquecimento, ele não é só fazer um movimento aleatório para aquecer bem. Como você falou, não é? Tipo, vou para a esteira, mesmo que eu fosse treinar a perna, se fosse para a esteira e tal. Mas o ideal mesmo é você preparar toda a musculatura que vai trabalhar naquele momento. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas que passam o dia sentado, a gente fala muito sobre amnésia glútea, né? A gente já fala bastante sobre isso. O pessoal até brinca, eu não tenho bunda e tal. Mas geralmente as pessoas passam muito tempo sentadas, tem amnésia glútea, né? O glúteo ele não consegue contrair com certa facilidade. E aí tem vários problemas decorrentes disso, né? E existem outras consequências. Tem pessoas que têm problema para ativar quadríceps, por exemplo, tem dificuldade, aí gera problema no joelho, assim vai. Mas no aquecimento a gente precisa acordar essa musculatura. Então, mesmo que você bote a pessoa na esteira, se ele já tem um problema para contrair, ele não vai contrair direito. Então, você tem que fazer um exercício específico, mandar ele pensar naquele músculo e dizer que é para ele contrair aquele na hora de fazer. Então, ele vai até que o músculo desperte. E aí sim, você começa a botar ele em outros movimentos. Então, precisa ter conhecimento para fazer. Precisa conhecer seu aluno e aí colocar o aquecimento correto para ele poder treinar bem naquele dia. Por isso que o treino, para ser eficiente, realmente precisa ter alguém que entenda de você e te oriente direitinho. Então você vê, né, galera, 2 pontos aqui que a gente vê muito no dia a dia em academia, em sala de musculação. Primeiro ponto, esse ato de querer dividir o treino de perna, como foi mencionado aqui. Eu sei que muita gente vai questionar, mas poxa, eu treinei ontem glúteo, eu vou treinar hoje a parte anterior da minha perna, eu não posso. Existe alguma forma de eu dividir meu treino de perna e que não comprometa a recuperação, né? Em outras palavras, para quem é mais técnico aí da área, né? A gente tá falando da curva da supercompensação, né? A curva da supercompensação nada mais é do que eu estimular meu músculo, respeitar esse descanso que ele vai ter que ter algumas horas depois do treino, para que ele esteja pronto, aí eu estimular ele novamente. Qual o problema de eu estimular meu músculo, não respeitei essa recuperação e estimulo ele novamente? Na supercompensação, onde acontece a evolução. Se essa supercompensação ela é interrompida porque eu estou estimulando constantemente aquela musculatura, das duas, uma eu não vou evoluir e o pior, vou me lesionar. Então assim, dá para dividir anterior e posterior de coxa? Até que dá, né? Se você pegar na prática, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu vou hoje só treinar extensora, amanhã eu só vou treinar flexora. É possível? É possível. Mas do ponto de vista prático, galera, na boa, quem que vai sair de casa, vai se arrumar, conseguir organizar a vida para ter uma sessão de treino e simplesmente vai fazer extensora, para que no outro dia ela possa fazer só flexora? Não tem nexo. Então se a gente começa a enxergar a perna como um todo, como você mesmo falou, vou agachar, tô ativando tudo, até a panturrilha e o abdômen é solicitado no ato de agachamento. Então se eu estou trabalhando anterior, posterior, panturrilha, abdômen no ato de agachar, por que eu vou parar aquele tempo só para fazer extensora? Ou só flexora para poder fazer perna de novo no outro dia? Não tem nexo. Então, um treino muito bem feito, utilizando as 3 articulações, tornozelo, joelho e quadril, é um treino completo de inferiores. Isso serve também para a parte superior. Se eu vou treinar o ato de empurrar peitoral, que vai envolver o peitoral, o deltoide e o tríceps, eu não tenho para que só fazer um treino de tríceps hoje, para amanhã fazer um isolado crucifixo de peitoral. Porque o que a gente percebe é que a gente precisa otimizar o tempo. Se eu só tenho 3 encontros na musculação com o meu personal trainer, tem que ser um treino inteligente.
tem que entender do que eu faço, tem que entender se meu dia a dia é um dia a dia sentado, tem que entender desse aquecimento, que é o segundo ponto que eu achei maravilhoso você ter colocado aqui pra gente, porque realmente não aquece, não prepara o corpo, não acorda o corpo. Se eu vou treinar aquela musculatura de uma forma muito básica para servir de dica, se você vai treinar perna, ou se você vai treinar superior, empurrar, que é o peitoral, ou puxar, que é as costas, até o próprio movimento que você vai fazer em sequência, fazendo logo ele com a carga reduzida, mais repetições, já é uma forma de acordar aquela musculatura envolvente. Né? Então seria até um aquecimento um pouquinho mais inteligente, não tão específico, mas inteligente. Sim. Seria muito melhor do que você simplesmente vou fazer costas, as puxadas, e vou pedir pro cara ir pra esteira caminhar. Vou pedir para ela fazer uma bicicleta. Faz uma bicicleta de 10 minutos, quando você voltar, você vai fazer puxada. Não, o corpo não acordou, não está preparado. Passei o dia todo sentado, entendeu? Então, mais um ponto para que vocês entendam a importância de ter um personal trainer na sua vida. Na boa, gente, eu sei. Pô, Felipe, mas personal trainer é caro. Treinar numa academia que tem esse acompanhamento personalizado é caro, eu sei. Talvez no momento da sua vida agora não te permita fazer essas escolhas, como outras escolhas na vida. Mas o que você precisa ter em mente é que um dia, quando você tiver com essa autonomia de escolha, você faça uma boa escolha. O problema não é você não poder escolher. O problema é você poder escolher e não saber escolher. Acho que esse é o grande problema. Então, assim, tem condições de ter um personal trainer, ter um acompanhamento? Busca esse acompanhamento. Se não tem, trabalhe sua mentalidade para que um dia você possa ter e ter esse acompanhamento. Porque a gente economiza muitos anos de vida. E não tem coisa mais preciosa, eu sempre falo isso nas reuniões, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida se chama tempo. Porque a gente não tem como recuperar. A gente nasce com X horas para gastar, gastou, não recupera mais. Então, cada momento do nosso dia tem que valer a pena, porque senão a gente só vai desperdiçar. E ele é muito valioso. Então, pô, show de bola. Trouxe 2 pontos cruciais mesmo para que a gente comece a entender a importância de um treinamento personalizado. Isso foi bacana. Falamos também do domínio dos objetivos, que foi o emagrecimento. A gente percebe que a galera quer emagrecimento mesmo. Mas agora vamos tentar fazer um link da importância, né? Já sei que já tá no finalzinho aí. Pega essa parte final que é muito importante, que eu vou fazer uma pergunta bem provocativa. A importância da musculação nas outras modalidades. Eu devo fazer musculação mesmo eu fazendo outra modalidade? Só me contento com a musculação? Ou já sou um cara ativo porque, sei lá, jogo futebol, jogo beach tênis, está em alta agora o beach tênis. A musculação serve para mim, do ponto de vista, vai agregar em alguma coisa? Eu consigo melhorar o esporte que eu tanto amo praticar fazendo musculação? Me traz um link dessa importância, se há essa importância, claro, da musculação para com outra modalidade. A musculação, ela serve para todo mundo, né? Qualquer boa. pessoa na vida, a musculação é para todo mundo. Acho que foi a melhor invenção da história da educação física, foi a musculação. Porque... Rapaz, Netinho vai ficar com ciúmes. Suza, se prepara, Suza. Porque, assim, a musculação ela é importante para o MMT, né? Para o CrossFit, no caso, para a corrida, para o beach tênis. Porque acho que vai um pouquinho do que a gente já conversou aqui ao longo, né? O seu corpo, ele tem exigências, ele sofre exigências do seu dia a dia. Se no seu dia a dia está inserido uma certa modalidade de exercício, né? Uma modalidade de esporte e tal, você faz vôlei, basquete, enfim. Naquela modalidade tem uma certa exigência de musculatura, né? Se aquela musculatura ela não está bem, você não vai desempenhar tão bem. Mas se você tem uma musculação que faz com que você fortaleça aquela musculatura, fortaleça a musculatura da perna, um jogador de basquete, cara, ele tem que saltar muito. Se ele tiver uma panturrilha bem preparada, ele vai se desempenhar melhor. Né? O pessoal que joga muito beach tênis agora, ele tem que estar com o ombro bem preparado para poder não ter lesão. Então, toda a musculatura que envolve a região do ombro tem que estar bem fortalecida, porque ele vai jogar muito sem se preocupar em lesão e etc. Né? Então, um idoso, qualquer pessoa nessa vida... Que pratica qualquer outra modalidade. Então, não se trata apenas de fazer a musculação com objetivo estético, né? Até uma proposta da musculação para se manter naquele esporte que você tanto ama. Exatamente. Que é o que a gente vê na paixão nacional, que é o futebol, né? Aquela pelada de final de semana, eu jogo aí na FF, então a galera que joga bola percebe o seguinte, ele só bate bola, só joga uma bola, então não faz um paralelo em relação a um fortalecimento, e a gente vê um índice de lesão gigante para quem só faz o esporte que tanto ama, né? Seja futebol, beach tênis, tá em alta,
futebol. E se você notar, assim, ao longo da história, né, nos esportes no modo geral, antigamente não tinha muita prática da musculação. Mas hoje em dia os atletas, eles já são mais musculosos, né? Se você for notar, é algo que já se faz em rotina de treinamento mesmo, porque é necessário. O desempenho deles evolui absurdamente. Absurdo. Não, é algo que a gente já existe há um bom tempo, né? A ciência já vem falando da importância da musculação. E a gente percebe que ela hoje está inserida em todos os esportes. Não é à toa, né, pessoal? Então, assim, se a gente vê hoje um praticante de futebol de alta, de beach, de vôlei, de basquete, de natação, em paralelo, você vai... Hoje tem estudos apontando que tem mais tempo nessa preparação do treino de força do que na própria modalidade em si, né? Então, você pegar o jogador de futebol, ele joga naquele momento ali daquela partida de 90 minutos, mas toda a preparação dele é mais nos bastidores, fazendo um trabalho de força do que o futebol propriamente dito, bater bola, né? Então, você vê que a musculação, ela é importante em qualquer circunstância, seja para emagrecimento, estético, desempenho, mas principalmente para quem tem o objetivo de se manter naquela modalidade que tanto ama. Então, se você gosta de praticar aquele esporte em específico, busque fazer um trabalho personalizado de musculação, porque é o único caminho que você vai ter de não só se manter muito tempo fazendo, mas também de se manter muito tempo fazendo com qualidade. Exatamente. Porque tem pessoas que jogam até bem, mas tem dor no joelho, aí não se movimenta tão bem, aí fica se arrastando no futebol, joga bem o beach tennis, mas com aquele desconforto no ombro que já Fica vem limitado, segurando. né? Fica totalmente limitado, não aguenta aquele volume de horas jogando aquela partida que tanto agrada a ele, porque realmente não tem uma musculatura para tal estímulo. Então, a musculação sim é importante para todo mundo. Rapaz, essa briga boa vai ser uma briga boa, porque no próximo encontro a gente vai ter a nossa professora Susan falando da importância da corrida na vida de qualquer pessoa. E claro, no outro encontro a gente vai fazer um mesão aqui para discutir sobre o cross, a musculação e a corrida. Vai ser uma discussão boa, viu? Eu quero saber quem vai ganhar nesse combate. Pô, prof, show. Acho que foi muito importante a gente ter trazido essa temática para cá. A gente fala um pouco sempre, a gente sempre faz um link com a Cacto, porque é o nosso ambiente em que a gente está atuando hoje na educação física como profissional. Mas a gente está sempre buscando fazer um link na população em geral, que é o que nosso foco do Podcacto é trazer esse esclarecimento. Então, você que é amante do cross, você que é amante da corrida, você que é amante da musculação, você vai querer entender um pouco como é esse universo de um trabalho personalizado. A gente hoje trabalha com uma forma mais especialista, porque são pessoas que focam, né, de forma personalizada, mas quem está lá do outro lado vai querer entender um pouco mais para, no mínimo, gerar curiosidade da importância. E aí sim, uma vez a gente se preocupando com a importância, a gente vai querer estudar um pouco mais, ler um pouco mais, questionar um pouco mais. Acho que a vida é feita de questionamento. Então, quando a gente tem um aluno questionando o professor, isso é legal. Poxa, eu vi um vídeo lá no Podcacto e ele me fez uma temática sobre musculação e eu fiquei sem entender. Me explica aí, meu personal. Então, vai fazer com que o personal trainer, se ele de alguma forma parou no tempo, porque não estuda mais, vai forçar ele a estudar, vai forçar ele a trazer um trabalho muito melhor para o aluno dele e ganha todo mundo, né? Porque a informação é para todo mundo, então ganha todo mundo. A gente tem um público muito mais criterioso na hora das escolhas. A gente tem uma população muito mais inteligente na relação do nosso assunto, que é o que a gente está trazendo para aqui hoje. Então, felizaço em ter você no nosso time, né? Como eu te falei no começo do Podcacto, eu tive uma sorte em conhecer a nossa professora Alice, que hoje é coordenadora do nosso estúdio personal, no nosso mestrado. A nossa linha de pesquisa era a mesma, era com vegetariano, programas diferentes. Eu fui pelo programa da nutrição, na época, ela foi pelo programa da educação física, mas a orientadora era uma só, e a gente trabalhou com veganos, com vegetarianos, que a gente pode até marcar um podcast para falar só sobre o treinamento do nosso estudo. Acho que dá para sair até um programa aí, um canalzinho, um videozinho, só falar do nosso estudo, do nosso mestrado, que foi já foi publicado. Foi um baita de um estudo, foi um treinamento voltado para veganos e vegetarianos, e até os onívoros também, pessoal aí, que é um mundo que também cresce bastante, esse mundo do veg aí vem crescendo bastante, sou bem adepto, não sou veg, mas sou bem adepto, acho que tem uma força aí muito maior. Mas felizaço, brigadão mais uma vez o convite, aceito o convite, né? Se manter nesse nível, se manter nessa busca. Você é uma pessoa inquieta, você é uma pessoa que realmente é organizada. Foi muito claro quando me encontrei com você no mestrado lá na Federal. Isso você na prática hoje lá na musculação como coordenador é uma boa líder. Busque sempre evoluir.
Nunca vai estar 100% ninguém, então se você tem isso em mente, vai fazer com que você sempre vai buscar melhorar você como pessoa, você como profissional, mas eu posso afirmar que o seu caminho vai ser brilhante e espero estar com você sempre ao meu lado. Meu braço direito é na musculação. E ó, galera, posso falar com propriedade, quem hoje treina com a Alice, quem hoje treina com o professor que a Alice treina, pode ter certeza que tá tendo uma boa prescrição, tá tendo treino seguro, tá tendo treino realmente feito para você, que busca realmente uma experiência no mundo fitness, se tratando daqui, a nossa musculação. Bom, então agora esse momento eu quero que você realmente fique à vontade, pode falar, agradecer o que você quiser, fique bem à vontade. Lembrando que você tem uma missão aí dura, a gente vai ter essa mesa aí com o nosso coach Neto, nossa coach Suza, e você tem a missão de defender a musculação com unhas e dentes, então fique à vontade, pode ser provocativa, fique bem à vontade. Pô, Felipe, obrigada mais uma vez, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço os meus alunos também, estou de olho em vocês todos os dias, não parem de treinar, estou mandando mensagem daqui a pouco, viu? E nesse próximo encontro aí, eu não vou detonar ninguém, não. Vou pegar na mão dos dois, que a musculação é isso, é pegar na mão e boa, você vir de suporte para todo mundo. Valeu. Foi suave, beleza, pessoal, valeu mesmo. Lembrando que toda quarta-feira às 11 horas, quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá aquele likezinho. Ah, gostou do que a gente falou hoje? Acha que alguém poderia gostar do que a gente falou hoje? Manda para um colega, para um pai, para a mãe, para o irmão, namorado. Mas não se esquecem, se inscreve no nosso canal, toda quarta-feira às 11 horas a gente vai estar colocando uma temática nova desse mundo fitness. Seja da perspectiva de quem está atuando, nesse caso são os profissionais da educação física, como também a perspectiva de quem hoje está vivenciando. Então a gente vai ter alguns episódios que vai trazer alunos para falar um pouco da sua experiência, como foi, como era antes de treinar, depois que passou a treinar, depois que passou a treinar com um grau de intensidade muito maior, foi que mudou na vida dela, o estilo de vida dela. Então assim, você vai se identificar. Toda quarta-feira às 11 horas tem episódio novo, viu? Prof, brigadão. Obrigada também. Tamo junto, viu? Valeu. Então, já sabe, viu? Final do dia você não pode deixar de falar uma seguinte frase, que é uma frase que a gente brinca meio bordão, mas se no final do dia você responder essa seguinte frase, e você fez o que hoje? Faça um retrocesso no seu dia. Se fez muita coisa, parabéns. Se não, no outro dia, fale essa frase baseada em coisas que você de fato fez e foi possível para sua vida. Beleza? Valeu, galera. Um abração.